Uma das grandes polêmicas no meio jurídico trabalhista diz respeito à emenda 45, no que se refere ao dissídio coletivo. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador como funciona essa emenda, qual foi o objetivo, desde quando ela está... Na verdade, a emenda 45, ela foi a emenda da chamada reforma do Poder Judiciário. É evidente, solta aos olhos toda a população, a lentidão da Justiça, até que menos a Justiça do Trabalho e até menos ainda o Tribunal Regional do Trabalho aqui, que até é o exemplar. Mas, no geral, a Justiça não atende à expectativa de quem está esperando uma solução por parte do Estado. E a solução tem de vir de parte do Estado, porque ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos. Então, a emenda 45, em determinado sentido, ela foi muito proveitosa. Foi proveitosa no sentido de dar como um direito de todos os trabalhadores, de todas as pessoas ter um prazo razoável de duração do processo, o que significa que não é razoável um processo durar 15, 20 anos. Então você teve vários aspectos. No que diz respeito às relações de trabalho, ela trouxe alterações na Justiça do Trabalho. Primeiro, e a Justiça do Trabalho está basicamente, no que diz respeito dentro da Constituição, na questão do artigo 114, que trata da sua competência. Então, num aspecto, a reforma da Justiça, a reforma do Judiciário, que foi a emenda 45, ela foi muito interessante porque ampliou a competência da Justiça do Trabalho, no sentido de conflitos de greve, que está muito claro, eu já entendi que antes era, mas são competências da Justiça do Trabalho, conflito entre trabalhadores e sindicatos é da Justiça do Trabalho. Agora, o que chama mais atenção é a questão do dissídio coletivo, que foi a alteração na redação do parágrafo 2º do artigo 114, que notadamente foi a inclusão da expressão de comum acordo, que é a necessidade ou não de que a parte contrária, você tem um dissídio coletivo, ele é provocado quando a negociação coletiva ela se frustra, a negociação coletiva bem sucedida vai resultar num instrumento normativo, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Não houve acordo? Não houve acordo, não houve essa composição, qual a alternativa? Uma das alternativas, o dissídio coletivo. Outra alternativa, fazer greve. Frustrou a negociação, você está liberado para isso. A alternativa do dissídio coletivo ela já era criticada há muitos anos, desde a sua própria origem, que ela, na verdade, ela significaria entregar ao Estado a resolução de um problema. Para entrar com dissídio coletivo agora, com essa emenda 45, precisa de um acordo entre o sindicato que representa os trabalhadores e o sindicato que representa o empresariado, é isso? Exatamente, é essa a questão. O comum acordo que está lá, ele significa essa obrigatoriedade? Há aqueles que entendem que não, que seria uma faculdade você instaurar de comum acordo. E que a exigência desse comum acordo seria ofensiva à própria Constituição, você estaria impedindo acesso ao Poder Judiciário, acesso de uma suposta lesão. O que predomina hoje é o entendimento de que ela não é inconstitucional, embora seja uma emenda constitucional, ela pode ser eivada de inconstitucionalidade. Mas o que tem predominado hoje, ainda não há uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, mas no Tribunal Superior do Trabalho e na maioria dos tribunais regionais do trabalho, é dessa obrigatoriedade, para que você instaurar o dissídio coletivo, no qual será exercido o poder normativo da Justiça do Trabalho, dizendo quais cláusulas deverão ser aplicadas ou não a determinada categoria, teria a necessidade de que a parte anuísse com isso. Qual que é o seu entendimento sobre essa emenda? No meu entendimento, a emenda como um todo, eu sou favorável a ela. Na questão do comum acordo, eu entendo que ele não é obrigatório. Eu não entendo como razoável exigir que a parte contrária dê a sua anuência para que você litigue contra ela na Justiça. A Constituição de 88 ela trouxe um processo de constitucionalização do direito do trabalho. Várias normas que eram de caráter infraconstitucional foram elevadas à condição de normas constitucionais. E eu costumo brincar dizendo que ele também agora você está na página do provérbio, ser constitucionalizado. Quando um não quer, dois não brigam. Então ele é o próprio contrassenso. Dissídio já significa conflito, já significa litígio. Então não há sentido em que você tenha para litigar contra outra parte a anuência dela. Outro assunto recorrente, desembargador, no meio político e sindical diz respeito à reforma trabalhista. O Brasil precisa, de fato, de uma reforma trabalhista? Quais pontos o senhor acredita que precisariam mudar? Bom, eu acho que em determinados aspectos precisa sim. Não é o que a gente ouve falar da televisão. Eu, por exemplo, acho que uma reforma trabalhista no Brasil passaria, por exemplo, por regulamentar o inciso 1º do artigo 7º, garantindo a todos os trabalhadores a proteção contra a despedida arbitrária, de forma a equilibrar mais a questão
da capacidade de mobilização deles, passaria por garantir aos dirigentes sindicais efetivamente a proteção contra a despedida arbitrária, sem esse limite de 7, passaria por dar mais respeito aos instrumentos normativos, no aspecto deles serem melhores do que a lei, não apenas como uma forma de legitimar a flexibilização, passaria por exemplo, garantir a ultratividade da norma, isso é, garantir que aquelas normas previstas no instrumento coletivo, um acordo, convenção coletiva, elas perdurassem no tempo, principalmente em razão desse entendimento que se dá da necessidade como um acordo. Porque ele acaba por enfraquecer essa alternativa do dissídio coletivo, a greve é muito difícil de ser feita, de todas essas razões, e não há nenhuma outra proteção que garanta, por exemplo, que essas cláusulas que já vigoraram durante determinado período fiquem. Não é a reforma trabalhista que se defende, por exemplo, nos meios empresariais, o que a gente normalmente ouve falar. Desembargador Marcelo Pertencio, agradeço a participação e a gentileza dos esclarecimentos aqui para o programa Extra Classe. E eu fico muito honrado de vir, trabalhei durante muitos anos em sindicatos de professores, é uma honra estar aqui presente. Muito obrigado. Confira agora as notícias da agenda. Neste mês, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe filmes do diretor Akira Kurosawa. Dia 18 de maio, terça-feira, 15 horas. Rapsódia em agosto. Exibição especial, dia 18 de maio, terça-feira, 19 horas. Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Filme Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado. Local, Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Rua Tupinambás, 179, 14º andar, Centro, Belo Horizonte. Confira também a programação do Cine Mais Cultura. Toda quinta-feira, 18h30, no Simprominas. Rua Jaime Gomes, 198, bairro Floresta, Belo Horizonte. A programação completa do mês você encontra no site do Simprominas. Participe! A entrada é franca. Confira agora as principais notícias da semana no Simpre em Movimento. Os professores da rede privada de ensino do Triângulo Mineiro enfrentam a tentativa dos donos de escolas de retirar algumas conquistas históricas da categoria. Continua um quadro complexo no Triângulo Mineiro em virtude da postura sempre muito intransigente do Cinep, do patronal, as escolas como um todo, uma forma muito repressiva em relação aos professores e a postura de tentar sempre retirar alguns direitos, algumas conquistas que há muitos anos já constam na nossa convenção coletiva e que decididamente nós não vamos abrir mão disso. A posição de toda a categoria no Triângulo Mineiro, reforçada na nossa última Assembleia, é nenhum direito a menos. Na última Assembleia, os docentes decidiram paralisar as atividades acadêmicas no dia 24 de maio, para pressionar pela assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho. No dia 24, portanto, estaremos em negociação com o Cinep Triângulo a partir das 8 horas da manhã. É muito importante que toda a categoria esteja na porta do Cinep, fazendo apitaço, mostrando faixas, para que o Cinep possa sentir essa pressão, essa insatisfação por parte dos professores. Mobilizados pela garantia dos seus direitos, os professores pararam no dia 6 de maio em Uberlândia. Eles promoveram atividades na Praça Tubal Vilela, ato público na Câmara Municipal, passeata e realizaram uma assembleia. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.